Vejamos agora um exemplo de HCA. Então eu tenho aqui uma matriz com 5 amostras e 2 variáveis, então uma matriz 5 por 2, os elementos A, B, C, D e E. Então quando eu calculo essa matriz de distância, a distância de cada um dos elementos dentro da minha matriz, então eu tenho uma matriz 5 por 5. Então a primeira linha, distância do primeiro elemento a todos os outros elementos. A segunda linha, distância do segundo elemento, do elemento B em relação a todos os outros e assim por diante. Então, quando eu utilizo o método single de linkage, então a menor distância que eu tenho é esse valor 1, que é a distância entre os elementos 2 e 3, ou seja, os elementos B e C. Isso não vai alterar para qualquer um desses métodos, tanto o linkage, o complete e o average, uma vez que eu já não tenho grupos, por enquanto cada grupo é formado por uma única amostra, ou seja, eu tenho amostras individuais. Depois, a partir da formação do primeiro grupo, aí começa a ter algumas diferenças, principalmente nas métricas. Então, formei esse primeiro grupo, que é entre as amostras B e C, e agora ela é chamada de F. Então, agora eu tenho A, F, D e E. Então, eu tenho agora 4, tenho 4 amostras. E agora, a menor distância para o método single é entre 1 e 6, ou seja, a amostra A e F, entre a amostra A e esse grupo aqui. Para o método complete, é a distância entre 4 e 5, ou seja, as amostras D e E. E para o método average, também, assim como o single, é entre o A e o F, ou seja, 1 e 6. Só que a diferença é a distância no método single é de raiz de 2, enquanto no método average 1,8251. Como que eu determino, como que eu tenho essas distâncias? Então, do método single, eu pego a menor distância. Então, entre a menor distância entre AB e AC, ou seja, o B e o C formaram o grupo, que é o F, né, que é por isso que a distância entre A e F. Então, a menor distância é entre AB, que é 1,4142. Então, eu tenho esta distância aqui. Quando eu vou para o método complete, eu pego a maior distância. Então, a maior distância entre A e F, eu vou pegar a maior distância que eu tenho entre AB e AC, e essa maior distância é entre A e C, que é 2, já está calculado na primeira matriz aqui, que é 2,2361. Então, por isso, nesse caso, eu pego outra menor, que é entre os grupos 4 e 5, para o método complete, que é a distância entre os grupos 4 e 5. Então, quando eu vou calcular método average, então eu vou pegar a distância entre A e F, eu vou ter 1 sobre o número de elementos de A vezes o número de elementos de F, isso multiplicado pela distância entre AB e AC. Por que B e C? Porque B e C são os elementos que formam o grupo F. Então eu tenho 1 sobre 1 vezes 2, que multiplica a distância entre AB e AC. Então, esse valor vai me dar 1,8251. Então, essa distância é diferente do que eu obtive para o método single, mas o agrupamento é o mesmo. Então, agora, esse grupo formado por A, B, C, nós chamamos de grupo G. Então, eu tenho basicamente 3 grupos. O G, o D, que é formado por uma única amostra, que é a amostra D, e o E, que é formado por uma única amostra, que é a amostra E. Então, vou calcular a distância entre eles. Quando eu utilizo o método single, a distância do grupo G ao E, aqui eu tenho a menor distância entre AE, BE e DE e CE. Então, a menor distância é entre C e E, que é 2,2361. Então, esta distância aqui é para o método, no método single, eu vou ter essa distância entre os grupos. Se eu for observar o método complete, eu vou ter a menor distância entre, no complete, eu formei aqui o grupo entre D e E, então vou pegar a menor distância entre AF, na maior distância, né, entre A e F, vai ser a máxima entre o F é formado pelos elementos B e C, então vou calcular a distância entre A e B e A e C, que são os dois elementos que formam o grupo F, e a maior distância é 2,2361. E entre os elementos do grupo F e G, o F é formado pelas amostras B e C, e o grupo G pelas amostras D e E. Então, vou pegar a distância entre B e D,
B e E também a distância entre C e D, C e E. Eu vou pegar a máxima entre eles, ou seja, o maior valor entre essas quatro distâncias, que no caso é 3,656. E quando eu vou para o método average, então formei esse grupo aqui, formado por ABC, e eu tenho o E e a amostra D. Então, essa distância entre o G e o E, entre esse grupo e o E, vai ser dado por 1 sobre o número de elementos de G vezes o número de elementos do grupo E, que multiplica a distância entre eles, ou seja, a soma da distância entre eles. Então, eu tenho 1 sobre o número de elementos do grupo G, que é 3, vezes o número de elementos do grupo E, que é 1 elemento apenas, multiplicado a soma da distância de cada elemento do grupo G a cada elemento do grupo E, no caso aqui um elemento apenas. Então essa distância deu 3,2902. Para cada um dos métodos de agrupamento que eu utilizo, eu vou ter uma forma, ou seja, um dendrograma diferente. Para o método single, eu vou ter esse dendrograma, né, esse formato. Para o complete, eu vou ter esse formato, primeiro junto também a amostra 2 e 3. Observe que todos os métodos de agrupamento, primeiro eu tenho a junção das amostras 2 e 3, isso não vai ser diferente, isso porque no início cada grupo é formado por uma única amostra, então a partir daí eu começo a identificar algumas diferenças, depois eu já vou juntando esse grupo com a 1 e por assim, depois eu junto esse grupo aqui com as amostras 4 e com a amostra 5, no caso aqui 4 e 5 eu juntei primeiro, enquanto nesse grupo o complete, primeiro eu junto 4 e 5, depois 1 com o grupo formado por 2 e 3, e pelo método average, primeiro tenho aqui o grupo 2 e 3, junto ele com 1, depois eu junto as amostras 4 e 5, e depois eu faço a junção de todas elas. Quando utilizar o HCA? O método é rápido para uma exploração inicial dos dados, quando eu não tenho nenhuma informação prévia sobre eles. Os gráficos podem ser rapidamente avaliados, porque eu vou avaliar principalmente a distância, mais a proximidade entre essas amostras no espaço, ou seja, a similaridade entre elas. E deve-se tentar usar dados sem nenhum pré-processamento ou escalonados, ou seja, dados que tenham basicamente a mesma ordem de grandeza. E deve-se tentar outros métodos de agrupamento, classificação, como a análise de componentes principais. É interessante utilizar a análise de componentes principais quando a quantidade de variáveis que eu tenho é muito grande. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com espectro, eu posso primeiro reduzir a dimensão dos dados pelo método de análise de componentes principais e depois, a partir disso, fazer o meu tratamento. Então, um exemplo aqui, eu tenho essa identificação, né, de campos de produção de petróleo a partir de propriedades físico-químicas. Então, eu tenho 5 propriedades físico-químicas, o BSW, que é o teor de água e sedimentos, a densidade API do óleo, a viscosidade cinemática, o teor de sal total e o número de acidez total das amostras. Posso entender esses dados como dispostos nessa tabela aqui, onde aqui eu tenho os valores das 5 propriedades físico-químicas do petróleo medido para um conjunto de amostras de 2 diferentes campos, o campo 1 e o campo 2. Então aqui eu tenho um total aqui de 213 amostras, e dessas 213 amostras, eu tenho para cada uma delas essas 5 propriedades medidas. Então, quando eu faço uma redução primeiro para 2 componentes, ou seja, em vez de utilizar a distância nesse espaço R5, eu posso reduzir a dimensão dos dados e fazer essa distância em R2, uma vez que eu posso ver que eles têm ordem de grandeza diferente. Então, por exemplo, o TAN, a ordem de grandeza é 0.2, 0.28, o mesmo equivale para o BSW. Já o grau API já tem unidade em torno de 27, 39, já varia mais, já tem uma variância maior. O mesmo equivale para o índice de sal total. Então, eu tenho resultado desde 27, 23, 992. Então, esta variabilidade, essa diferença na ordem de grandeza, isso vai influenciar na hora de eu determinar a métrica. Então, quando eu faço essa redução da dimensão e utilizo a dimensão das componentes principais, eu vou ter também uma certa diferença entre elas, mas essa diferença é ponderada pela importância de cada uma dessas variáveis. E a partir disso, então, aqui eu deixei marcado as amostras de um campo e a amostra do segundo campo. A partir disso, eu começo a calcular essa diferença entre as amostras e observo se realmente essas
a distância que eu estou observando, essa similaridade entre as amostras, elas são reportadas, elas continuam sendo observadas no dendrograma. Com relação a esse módulo 2, capítulo 2, encerramos por aqui.